Segredos de liderança e alta performance. Como Bernardinho transforma times em campeões. Fogo contagiante. Como a disciplina de Bernardinho cria times imparáveis. Hoje vamos desviar nosso olhar da jornada solitária do atleta para mergulhar na mente de um verdadeiro estrategista. Um líder que não apenas venceu, mas moldou uma era. Alguém cuja obsessão por resultados e excelência transformou talentos brutos em campeões mundiais. Estamos falando de Bernardinho, o nome que transcende o vôlei e se tornou sinônimo de alta performance, disciplina e liderança implacável. Diferente de Michael Jordan, cuja fúria interna o empurrava à superação pessoal, ou de Serena Williams, que encontrou no propósito sua força propulsora, Bernardinho nos mostra uma nova perspectiva. A de como a disciplina de um único indivíduo pode se espalhar como um incêndio e moldar toda uma cultura em torno de si. A imagem mais popular de Bernardinho é a de um técnico à beira da quadra, aos gritos, com os olhos faiscando de intensidade, exigindo perfeição a cada jogada. Para quem vê de fora, isso pode parecer arrogância ou excesso. Mas para quem esteve do outro lado, dentro do time, era evidente. Aquilo era a expressão de um propósito profundo, de um porquê inegociável. Essa disciplina, esse fogo, não era para massagear o ego de um técnico perfeccionista. Era, acima de tudo, um chamado. Um lembrete constante de que a excelência não nasce do conforto, mas do confronto. Bernardinho confrontava. Ele desafiava. Ele criava um ambiente onde a mediocridade não encontrava espaço para respirar. E, aos poucos, sua obsessão pessoal por vencer se tornava contagiosa. Como uma faísca que se transforma em incêndio, ele fazia sua obsessão se espalhar por todo o time. Ele entendia algo que poucos líderes compreendem. O talento individual pode ganhar um jogo, mas só a sinergia de um grupo mentalmente alinhado conquista um campeonato. Por isso, sua missão ia muito além das táticas e estratégias. Ele queria moldar o psicológico dos seus atletas, construir uma mentalidade coletiva que não aceitasse nada abaixo do topo. Bernardinho impunha um código de conduta não apenas com palavras, mas com o exemplo. Ele mesmo era o primeiro a chegar e o último a sair. Era ele quem mais estudava, quem mais se cobrava, quem mais se preparava. Sua disciplina era um espelho, e nesse reflexo, os jogadores enxergavam o que precisavam ser. Ele não apenas treinava habilidades, ele reprogramava comportamentos, e fazia isso com a mesma intensidade, tanto com os veteranos quanto com os novatos. Essa é a primeira e talvez mais importante lição que Bernardinho nos ensina. O verdadeiro líder de alta performance não é aquele que apenas aponta o caminho. É aquele que constrói, com sua própria energia, um ambiente em que a excelência se torna inevitável, onde não seguir em frente é mais desconfortável do que lutar, onde a cobrança deixa de ser um peso e se torna um hábito. Ele não aceitava menos do que o melhor porque acreditava que todos tinham dentro de si um potencial adormecido. E para despertá-lo, ele era capaz de incendiar o ambiente inteiro. Gostou da história de como Bernardinho transforma a obsessão em excelência? Curta o vídeo, deixe seu comentário com o que mais te inspirou e se inscreva para mais conteúdos de alta performance. Inveja que transforma. Do desconforto à excelência no time. Ao mergulharmos mais fundo na mentalidade de Bernardinho, descobrimos que sua genialidade não estava apenas na disciplina implacável ou no controle absoluto dos treinos. Um dos aspectos mais fascinantes da sua liderança era sua capacidade de transformar emoções humanas consideradas negativas em motores de crescimento. E entre essas emoções, talvez a mais subestimada de todas seja a inveja. Mas não a inveja destrutiva, corrosiva. Bernardinho cultivava um conceito que ele mesmo chamava de inveja positiva.
Em vez de reprimir os sentimentos de comparação entre os jogadores, ele os utilizava como combustível para impulsionar cada um além dos próprios limites. Para ele, se alguém dentro do time se destacava, o certo não era se sentir diminuído, era se sentir desafiado. E a partir desse desconforto, nascer um novo nível de entrega, de concentração e de evolução. Nos seus treinos, não havia zona de conforto. Ele deliberadamente colocava os atletas em situações desconfortáveis, forçando-os a competir entre si. Novatos contra veteranos, reservas contra titulares. Ele sabia que, sob pressão, o verdadeiro potencial emerge. Aquele que cede à pressão revela suas fragilidades. Aquele que resiste e reage, cresce. Era uma espécie de campo de batalha controlado, onde o inimigo não era o outro, mas as próprias limitações internas. Bernardinho via cada jogador como uma pedra bruta a ser lapidada. E o atrito entre essas pedras gerava as faíscas necessárias para acender o fogo da alta performance. Não bastava um jogador evoluir. Ele queria todos em um ciclo de melhoria constante, onde o avanço de um empurrava os demais para o próximo nível. Em sua visão, um time de campeões só existia se cada indivíduo decidisse, por vontade própria, sair do comum e entrar no extraordinário. Essa cultura de comparação positiva criava um ambiente altamente competitivo, mas também altamente colaborativo. Os atletas sabiam que estavam sendo desafiados pelos colegas, mas também que estavam todos lutando pela mesma causa. A rivalidade saudável se transformava em admiração e a insegurança em autoconhecimento. Quando um jogador se via superado, ele não afundava em frustração. Ele se perguntava: o que falta em mim para chegar nesse nível? E a partir dessa pergunta, iniciava uma jornada interna. Bernardinho compreendia profundamente a psicologia do alto desempenho. Ele sabia que o talento isolado não era suficiente, que muitas vezes o que separa um bom jogador de um grande campeão é a forma como ele reage à pressão do ambiente. E por isso, ele criava cenários controlados, onde a pressão era intencional, constante, inevitável. Essa é uma das lições mais sofisticadas que Bernardinho nos oferece. Um grande líder não apenas cobra desempenho, ele constrói um ecossistema onde a excelência é estimulada de forma natural, onde a comparação não vira ressentimento, mas inspiração, onde o desconforto não paralisa, mas provoca transformação. No fundo, Bernardinho não estava apenas treinando atletas. Ele estava ensinando pessoas a lidar com suas próprias inseguranças, a transformar a dor da comparação em vontade de ser melhor. E nessa alquimia emocional, ele criava algo raro e poderoso. Um time que não apenas quer vencer, mas que precisa crescer todos os dias. E aí, o que achou da ideia de usar a inveja como combustível para crescer? Curta, comente sua opinião e se inscreva para não perder as próximas lições de liderança. A dor que forja campeões. A liderança intensa de Bernardinho. Se a inveja positiva era a faísca que Bernardinho usava para acender o fogo interno de seus atletas, a intensidade de sua liderança era o martelo que moldava dia após dia cada um deles. Mas esse martelo, embora eficaz, também pesava. E sua força provocava dor. Uma dor que nem sempre era compreendida de imediato, mas que, com o tempo, mostrava-se necessária. Bernardinho nunca escondeu sua postura exigente. Pelo contrário, ele a considerava parte inseparável do processo de lapidação do talento. Seus gritos, suas broncas, suas correções incisivas, tudo isso fazia parte de um método que muitas vezes beirava o desconfortável, até mesmo o intolerável para quem não entendia o propósito por trás. Ele não era um treinador que buscava aplausos ou aprovação. Era um líder que buscava transformação. E sabia que, para isso, precisava ir além da técnica. Precisava tocar a essência dos seus atletas, mesmo que isso significasse confrontá-los de forma dura e direta. Ser comandado por Bernardinho era para muitos um choque.
Não havia espaço para egos frágeis ou para quem esperava validação constante. Seu ambiente era de fricção contínua. Ele acreditava que só sob pressão verdadeira o potencial autêntico se revelava. Ele provocava, ele cutucava, ele empurrava, às vezes até humilhava, mas não por crueldade, e sim por estratégia. Bernardinho sabia que a zona de conforto é o túmulo do talento, e ele se recusava a permitir que qualquer jogador se escondesse atrás de desculpas ou conveniências. Esse tipo de liderança atrai críticas. Muitos o chamavam de autoritário, intolerante, implacável. Mas o que poucos percebiam é que sua dureza era proporcional à sua crença no potencial de cada atleta. Ele acreditava tanto na capacidade deles que não permitia que ninguém se sabotasse. Ele via além do presente, via o que aquele jogador poderia se tornar, e não aceitava menos do que isso. Bernardinho liderava com exigência, mas também com um senso de responsabilidade. Ele não cobrava apenas porque queria resultados. Ele cobrava porque sabia que no mundo real, vencer exige mais do que talento. Exige resiliência. E a resiliência não nasce em ambientes suaves. Ela nasce no atrito, na queda, na dor e, principalmente, na superação. Essa dor, embora incômoda, era pedagógica. Era a dor que expõe as falhas, que obriga o atleta a encarar seus próprios limites, que o empurra a buscar o próximo degrau. Era uma dor com propósito. Bernardinho machucava, sim, mas para curar. Ele não oferecia conforto imediato, mas sim crescimento duradouro. E é isso que o separa dos líderes comuns. Ele não treinava para o próximo jogo. Ele treinava para a próxima fase da vida. A verdade é que a liderança de Bernardinho exige maturidade para ser compreendida. Exige que o atleta entenda que o caminho até o topo não é pavimentado com palavras doces, mas com desafios intensos. Que o líder de verdade não diz o que queremos ouvir, mas o que precisamos enfrentar. Essa é a terceira grande lição de Bernardinho. O verdadeiro líder tem coragem de ser impopular, porque ele não busca aplauso, busca evolução. E, às vezes, a maior prova de amor de um treinador é justamente sua disposição de nos confrontar com as verdades que evitamos encarar sozinhos. A liderança intensa de Bernardinho te inspirou ou te desafiou? Deixe seu like, compartilhe sua reflexão nos comentários e se inscreva para continuar aprendendo. Legado vivo. Por que Bernardinho nunca para de evoluir? Depois de mergulharmos na disciplina que molda, na competição que fortalece e na dor que cura, chegamos ao ponto mais silencioso e talvez mais poderoso da jornada de Bernardinho. O legado. Mas não qualquer legado. Estamos falando de um legado vivo, pulsante, que continua se expandindo mesmo depois que as medalhas já estão penduradas e os gritos de campeão silenciaram nas arquibancadas. Porque para Bernardinho, vencer nunca foi um ponto final. Era sempre o próximo passo. Ao contrário de muitos que, após atingir o topo, se acomodam no conforto da fama e da conquista, Bernardinho permaneceu inquieto. Enquanto outros celebravam, ele estudava. Enquanto muitos paravam, ele continuava em movimento. Sua mente nunca descansava. E é exatamente essa inquietação que o torna um verdadeiro gênio da alta performance. Ele é um eterno aprendiz. Longe das quadras, Bernardinho não se aposentou. Ele apenas mudou de arena. Levou sua filosofia para o mundo corporativo, para a educação, para o desenvolvimento pessoal. Continua palestrando, orientando, provocando mentes a repensarem seus próprios limites. Mas o mais impressionante é sua disposição em continuar aprendendo. Ele estuda outros líderes de esportes diferentes, de culturas distintas. Busca conhecimento com filósofos, com gestores, com educadores, porque sabe que a liderança não tem uma forma fixa. Ela evolui. E só se mantém relevante quem evolui junto com ela. Esse é o tipo de mentalidade que separa os campeões momentâneos daqueles que deixam marcas duradouras. Bernardinho não quer apenas ser lembrado como o treinador de ouro. Ele quer ser lembrado como alguém que transformou vidas.
que moldou seres humanos mais resilientes, mais comprometidos, mais conscientes do seu próprio potencial. Seu porquê nunca foi apenas a vitória. Foi o processo, a formação, o impacto. Em cada fala, em cada palestra, em cada conselho, transparece um valor central da sua jornada: o compromisso com a excelência como modo de vida. Não como uma meta distante, mas como uma prática diária. Para Bernardinho, excelência não é algo que se atinge e pronto. É algo que se constrói todos os dias, mesmo nos bastidores, mesmo quando ninguém está olhando. Essa consistência silenciosa é, talvez, sua maior herança. Ele nos mostra que a verdadeira grandeza não depende do pódio, depende da mentalidade. E essa mentalidade, uma vez construída, se torna parte de quem somos. É por isso que seu legado é inacabado, porque ele continua vivendo dentro de cada atleta que formou, dentro de cada pessoa que escutou suas palavras e decidiu ser um pouco mais exigente consigo mesma. Bernardinho nos ensina que os campeões de verdade não param, eles transformam, e ao transformar, continuam vencendo, ainda que em novas arenas, com novas plateias, em novos papéis. Seu fogo não se apagou, ele apenas mudou de forma. Agora, em vez de queimar nas quadras, ele ilumina os caminhos daqueles que desejam mais da vida. E se essa jornada inspirou você de alguma forma, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e deixe seu comentário aqui embaixo. E para seguir aprendendo com os maiores nomes da alta performance, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Seu crescimento não pode parar aqui. O legado de Bernardinho te motivou a buscar a excelência? Curta, comente como você vai aplicar isso na sua vida e se inscreva para mais histórias transformadoras.